Oi, no vídeo de hoje vamos falar sobre filosofia estoica, também conhecida como filosofia da felicidade. É um assunto muito comum hoje em dia. Você encontra com facilidade vídeos explicando sobre isso na internet, mas hoje vamos trazer luz para esse assunto de uma forma que você consiga colocar como algo prático, como algo aplicável no seu dia a dia. Para começar, vamos fazer um pequeno resumo de onde surgiu a filosofia estoica, tá bom? O seu fundador foi Zenão de Sítio, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e o lugar estoicismo vem justamente da palavra estoa, que era o lugar onde Zenão ensinava. Ele defendia que a virtude era o maior bem, que não devemos depender de riqueza, fama ou prazer para ser feliz e devemos focar sempre naquilo que está no nosso controle e aceitar que algumas coisas não estão. E a razão deve sempre guiar as nossas ações. Embora o estoicismo tenha nascido na Grécia, ele tornou bem influente no Império Romano. Por isso mesmo, a gente vai ter como um dos livros mais conhecidos e referência para a maioria das pessoas o Meditações de Marco Aurélio. O estoicismo é uma filosofia que ensina que a felicidade e a tranquilidade dependem principalmente de como a gente reage aos acontecimentos e não aos acontecimentos em si. Diferente do que a gente vê em muitos vídeos por aí dizendo que o estoicismo ensina a não sentir emoções, na verdade ele ensina você a não ser dominado por elas, a tomar as decisões de forma equilibrada e racional mesmo diante dos problemas. E é nesse sentido que a gente vai aprender hoje. Eu vou usar como frase de referência uma frase estoica que define bem essa filosofia, que é: foque naquilo que está sob o seu controle e aceite tudo aquilo que não está. Então, o que essa frase vai dizer para a gente é o seguinte: que as suas ações, suas escolhas e as suas atitudes, isso está sob o seu controle. É isso que você pode dominar, é isso que você pode se preocupar. O que você pensa, o que você sente, o que você escolhe. Todas as outras coisas, o comportamento dos outros, o clima, a economia, doença, acontecimento externo, isso tudo está fora do seu controle. Você não tem domínio sobre elas. Tudo que você pode controlar é como você reage sobre elas. Isso é estoicismo. Então, jogando luz sobre essa frase, foque no que está sob o seu controle e aceite o que não está, entendemos que a maioria do sofrimento vem de tentar controlar aquilo que é alheio ao ser humano. Eu vou dar um exemplo bem banal, mas que vai ser bem útil para a gente entender, é de quando a gente tem uma prova para fazer. O que está no seu controle é estudar para a prova. A nota que você vai tirar na prova é algo alheio a você. Você não tem como saber o que é que vai cair lá. Então, a atitude estoica diante disso é dar o seu melhor nos estudos e aceitar o resultado com serenidade, porque o estoicismo também valoriza autodisciplina, honestidade, coragem, justiça e o uso da razão em vez de agir apenas pela emoção. Eu vou dar outro exemplo que também acho que vai facilitar um pouquinho. Digamos que você costuma pagar R$ 200 pela conta de energia. Aí, um certo mês, por um motivo qualquer, veio R$ 500 à sua conta. Normalmente, uma reação não estoica seria passar o dia todo reclamando da conta ter vindo cara, ficar com raiva da companhia elétrica, pensar que tudo está dando errado na sua vida, gastar sua energia mental pensando em como é que aquilo foi acontecer. E essas atitudes não vão resolver o seu problema. Uma reação estoica diante disso seria reconhecer o fato. A conta veio R$ 500 e depois se perguntar: o que é que está sob o meu controle fazer para resolver isso? Sem a raiva, a angústia ou medo, você vai conseguir chegar a uma resolução daquele problema com muito mais clareza. Você vai conseguir pensar em verificar se houve erro na leitura, vai analisar o seu próprio consumo, vai reduzir os gastos para o futuro, vai planejar com mais facilidade como vai fazer o pagamento, porque o valor já consumido é algo que não está mais no seu controle.
A única coisa que está sobre o seu controle é pagar. Então, reclamar, ficar chateado, gritar com todo mundo, é algo que não resolve mais o seu problema. Porque o estoicismo é sobre isso, sobre não sofrer duas vezes. O valor já está lá, precisa ser pago. Você não precisa ficar sofrendo e angustiado do dia que recebeu a conta até o dia de efetuar o pagamento. E isso não vai diminuir de forma nenhuma o valor pago. E isso, para quem está conhecendo essa filosofia agora, é um pouquinho complicado. Normalmente, quando alguém nos pergunta sobre alguma situação que está passando na vida, conseguimos dar um conselho com muito mais clareza do que se aquilo estivesse acontecendo na nossa. Então, se você tiver dúvida em como agir em uma situação, esse é um exemplo para você que está começando a praticar filosofia estoica, pode te ajudar. É você se perguntar: se outra pessoa estivesse passando pela mesma coisa que eu estou passando agora, eu aconselharia. Quando você for pensar nisso, dê preferência a pensar em alguém que você goste muito, porque normalmente conselhos que damos para as pessoas que gostamos são conselhos que realmente damos com intenção de ajudar. Então, e nessa resposta provavelmente virá a solução do seu. Aqui eu quero também citar alguns outros pensadores, como Neville e Hélio Couto, que têm alguns ensinamentos que usam essa mesma prática, claro, com outros nomes. Muitos ensinamentos desses pensadores dizem que quando assumimos o sentimento sobre algo que ainda não aconteceu, assumimos por escolha que aquilo já é real na nossa vida. Então, a chance de todas as atitudes que tomamos depois do sentimento de que aquilo já é real ter chegado no nosso ser, todas as escolhas e atitudes que tomarmos a partir do momento em que o medo, a frustração e aquele sentimento de que o que não queremos que aconteça já é real, então a chance de que todas as nossas escolhas nos conduzam exatamente para aquele ponto em que a gente não quer chegar é muito maior. Se a gente leva em consideração que a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos criam a realidade. Se você recebe uma conta de R$ 500 e começa a ter medo da sua energia ser cortada por aquele valor, muito provavelmente vai. É um exemplo um pouco bobinho, mas é um exemplo muito fácil de entender, então acaba que é válido, resolvi usar. Porque o estoicismo é sobre isso, sobre ser racional diante de qualquer circunstância. E quando as coisas estão acontecendo com a gente, a racionalidade acaba que fica meio de lado, porque o corpo está acostumado a reagir sempre com as emoções primeiro. Por isso também que esse exercício de se perguntar, e se não fosse comigo, se tal pessoa me estivesse passando por isso e me pedisse um conselho, funciona muito bem para algumas pessoas, porque às vezes racionalizar diante dos problemas é muito complicado. Outra dica também importante é evitar tomar decisões importantes no calor da emoção, porque a maioria das decisões tomadas dessa forma não são movidas pela razão. Isso vai no contrário do pensamento estoico. Valorizar as coisas que você já tem hoje, em vez de apenas pensar naquilo que está te faltando. E isso me fez lembrar uma frase de Epiteto que resume exatamente essa atitude de viver reclamando sempre por aquilo que nos falta. E a frase diz que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas são os julgamentos que as pessoas fazem sobre os acontecimentos. A maioria das pessoas conhece alguém assim, que vive reclamando por antecipação. Eu vou usar de novo o exemplo da conta de luz, porque é uma coisa que eu já estava usando. Tem gente que quando recebe, passa todos os dias reclamando, do dia que recebeu até o dia de pagar. E isso não vai mudar o valor da conta. Ela gastou energia em reclamar, tudo em volta dela pareceu ruim,
Ela não conseguiu aproveitar os prazeres que surgiram nesse intervalo porque tinha uma conta para pagar. Uma coisa também comum, até eu posso dizer assim, é de que quando quebra algo, às vezes nem é algo que a pessoa costuma usar, é algo que sempre está guardado ali. E quando aquilo quebra, ela passa dias reclamando. E em conversas banais sobre outros assuntos, aquilo acaba voltando. Ela vai falar que algo que ela tinha há muito tempo quebrou e vai se lamentar por aquilo como se tivesse acabado de acontecer. Isso é um pensamento não estoico, é o cultivo do sofrimento. E muitas pessoas nem percebem esse padrão. Por isso, o estoicismo é importante e aprender como usar ele de forma prática é algo muito relevante nos dias de hoje. Se lá no fundo você sabe que a vida que você está vivendo não está sendo tudo o que ela podia ser, o estoicismo pode te ajudar nisso. Você sente que se esforça, corre atrás, tenta melhorar, mas parece que nada sai do lugar. O estoicismo prático vai te ajudar muito a resolver esse problema. Ou pessoas que não sentem que o propósito de vida está claro, que a mente parece que está sempre cansada. Eu indico para você o curso Estoicismo no Mundo Moderno. É um curso excelente, eu fiz e amei. É um desafio de 45 dias de como usar o estoicismo na vida prática. Eu fiz e indico para todo mundo, porque é um valor bem acessível e entrega bastante. Então, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente vai ter vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo.